Olá, pessoal. Então, a gente está introduzindo hoje o capítulo 10 do livro do Halliday, que é sobre cinemática de rotação e variáveis angulares. Bom, a gente está começando esse novo conteúdo e é importante a gente retomar alguns conceitos que vêm lá da cinemática translacional, né? O tópico de hoje é cinemática rotacional. Então, o que esses dois conteúdos têm a ver? Então, a gente viu que o movimento de translação dos corpos, ele pode ser entendido a partir do princípio fundamental da dinâmica, né? Então, a gente viu lá das leis de Newton, F é igual a ma, né? Então, a força resultante sobre um corpo produz nesse corpo uma certa aceleração e em termos do momento linear, que essa é a expressão, na verdade, originalmente proposta, né, por Newton, que a força externa resultante, né, sobre um corpo produz uma variação de momento linear desse corpo. Então, esse aqui é o chamado princípio fundamental da dinâmica. Neste contexto que a gente viu isso, né, os corpos, eles eram tratados como partículas. E a partícula, então, ela possui apenas 3 graus de liberdade, que são os graus de liberdade translacionais, ou seja, uma translação em x, y e z, que é o ângulo aí, o eixo que está relacionado, né, um eixo perpendicular ao plano da página. Agora, pessoal, quando a dimensão real dos corpos passa a ser considerada, então os corpos não são mais partículas, são corpos extensos que possuem uma certa distribuição de massa, e dado que as forças elas podem atuar em diferentes pontos desses corpos, né, desse corpo extenso, então um novo tipo de movimento ele deve ser levado em consideração, que é a rotação em torno de um eixo, né? O movimento mais simples rotacional seria a rotação em torno de um eixo fixo. Então, imagina que esse aqui é um eixo Z e esse corpo como um todo, ele rotaciona em torno desse eixo fixo, né? Em movimentos mais complexos, esse eixo também pode se movimentar, né? Então, o movimento fica mais difícil ainda de ser descrito, tá? Bom, o entendimento do movimento de rotação, ele compreende, então, identificar e caracterizar as variáveis rotacionais, que é o que a gente vai fazer na aula de hoje, é isso que a gente chama de cinemática rotacional. Então, a gente vai buscar o análogo para translação. Então, em translação, a gente fala de posição, a gente fala de deslocamento, a gente fala de velocidade linear, de aceleração. Quais são os análogos rotacionais para isso, tá? E no segundo momento, né, no capítulo 11, aí a gente vai tentar identificar qual é o agente responsável por causar a rotação ou modificar a rotação. É o que a gente chama de dinâmica rotacional. Então, no próximo capítulo, a gente vai buscar o análogo rotacional para força, né? E a gente vai ver que isso é denominado de torque, tá? Então, nessa primeira aula, a gente vai falar dessas variáveis associadas a esse novo grau de liberdade e mais para frente a gente vai buscar trabalhar com a dinâmica rotacional. Então, já que agora a gente vai falar de corpos extensos, então corpo, né, não é mais representado apenas por uma partícula, o que são corpos rígidos, então? Corpo rígido é um corpo extenso, é um corpo que possui uma certa distribuição de massa. Então, se eu for representar aqui num sistema x, y, z, então esse aqui é o meu plano x, y, e o eixo perpendicular aqui é o eixo z. Imagina que esse meu corpo extenso, ele está localizado aí em relação a uma certa origem, e vou pegar 2 elementos de massa, aqui, ó, estou representando como esses cubinhos aqui de massa dm. Um corpo rígido, então, possui uma distribuição de massa, só que o que acontece é que a distância d entre 2 partículas ou entre 2 elementos de massa é mantida fixa, tá? Então, a gente vai estar considerando as situações em que não há um movimento relativo entre as partes do corpo, apenas do corpo como um todo, rotacionando em torno de um certo eixo. Então, para a gente começar a descrever essas variáveis rotacionais, o movimento mais simples possível é a rotação pura
né, desse corpo em torno de um eixo fixo. Aqui a gente está representando esse corpo roxo aqui meio sombreado. Esse corpo extenso, então, ele vai girar, tá, em torno do eixo Z, por exemplo. O corpo rígido, pessoal, em rotação pura, ele se move como se cada ponto do corpo executasse uma trajetória circular em torno dessa origem aqui que está no centro da órbita. Então, imagina, ó, essa reta de referência aqui, ó, traçada em laranja, em vermelhinho. Então, essa é a minha reta de referência que está descrevendo o movimento de um único ponto, mas esse ponto descreve bem o movimento de todos os outros pontos, tá? Porque todos os pontos estão realizando um movimento exatamente igual, só que em outra posição, tá? Então, vamos analisar o movimento desse corpo em termos dessa origem, tá? Na origem centrada aí, exatamente no centro da trajetória circular. E esse ponto, então, descreve essa trajetória em torno dessa origem, em torno desse eixo, tá? Esse eixo é identificado, então, como eixo de rotação, que é o eixo Z, é o eixo mais importante aí pra gente. Então, beleza, olha, coloque a origem do sistema no centro da órbita e a primeira variável mais importante aí pra gente é a posição angular. Então, lembrem lá, ó, a gente está sempre fazendo um análogo com a translação. Então, lembrem que você estava no sistema de referência, antes você queria localizar uma partícula, você localizava como? Através de uma posição, né? Aqui era uma posição R, mas se for num sistema unidimensional, aqui era a sua origem, a sua posição era uma posição X. Aqui da mesma forma, tá vendo? Olha, esse ponto, ele vai executar uma rotação em torno dessa origem. Então, a posição desse corpo é definida exatamente pelo ângulo que esse ponto do corpo percorreu. Tá certo? Então, isso é chamado de posição angular. E se esse corpo está girando, a posição angular é uma função do tempo. Ela muda com o tempo. Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou pegando... Então, para simplificar isso aqui, olha. Eu estou pegando essa projeção do movimento desse ponto, esse movimento circular, e estou trazendo para cá, tá? É como se eu estivesse sombreando esse movimento, ó, projetando esse movimento lá no plano XY, tá? Então, analisando essa trajetória circular, imagina que esse aqui é aquele meu ponto que eu destaquei pela minha reta de referência. E se ele foi parar aqui, se esse meu ponto P veio parar aqui, a posição angular dele é um θ qualquer, tá? Agora, outras variáveis importantes. Aqui está a origem, centrada lá no centro da órbita. R, então, é esse segmento de reta que localiza lá o meu ponto, né? Ou seja, como se fosse o raio da minha órbita, né? E se esse corpo percorre um certo ângulo, então ele gira aqui, ele percorre em termos lineares um deslocamento linear S, tá? Então, θ é a minha variável angular, S é a minha variável linear, ou seja, ele percorre exatamente esse arco de circunferência. E a gente sabe qual que é a relação entre essas grandezas, entre o arco de circunferência e o ângulo, né? A gente sabe que o arco de circunferência é dado pelo ângulo vezes o raio da trajetória. Então, a minha variável angular, definida dessa forma, definida como o arco dividido pelo raio, tem unidade expressa em radianos. Analogamente à minha variável linear deslocamento, então lembrem, você tinha uma origem, você saía, né, para uma posição x1, depois você se movimentava, por exemplo, para a posição x2. Então, você sofreu um deslocamento linear ΔX, onde ΔX é dado pela posição final menos a posição inicial, tá? E qual que é o análogo disso em termos angulares? Então, vou representar de novo a projeção daquele meu movimento no eixo XY. Então, imaginem que, aqui é a minha origem, num instante T1, aquele meu ponto está numa posição angular θ1. No instante T2,
A posição angular é um θ2, ó. Esse é o meu ângulo θ2, esse vermelhinho. Então, eu defino que o meu deslocamento angular Δθ é definido como sendo θ2 menos θ1. Totalmente intuitivo aí. E aqui tem umas considerações importantes sobre o sinal associado a esse deslocamento angular. Então, esse sinal era muito claro aqui, quando a gente estava num deslocamento linear, né? Se eu estou andando aqui para frente, se x2 é maior do que x1, meu deslocamento era positivo. Se eu estava andando para trás da origem, meu deslocamento era negativo. E aqui como é que ficam definidas essas convenções de sinais? Se a gente estiver fazendo uma rotação no sentido anti-horário, então se a rotação é anti-horária, nós temos um deslocamento angular positivo. Se a rotação é horária, é definido que o seu deslocamento angular é negativo. Novamente aqui vamos falar sobre a unidade de deslocamento angular. Então, a unidade de deslocamento angular é naturalmente radianos também. Então, os conceitos de velocidade para rotação são muito análogos ao caso linear, né? Então, pensa bem, se você executar um certo deslocamento angular Δθ num certo intervalo de tempo, vocês concordam que isso define a velocidade angular com que você está fazendo a rotação, né? Então, se você percorre um ângulo muito grande, faz um deslocamento angular no intervalo de tempo muito pequeno, sua velocidade angular é grande. Então, tem a ver com essa rapidez mesmo com que você executa o movimento, né? Então, a velocidade angular média, como a gente já sabe o conceito das médias, né? Então, é o deslocamento angular feito num dado intervalo de tempo, representado pela letra ômega, e a unidade, então, de velocidade angular é radianos por segundo no sistema internacional. Agora, se eu quero saber a taxa de variação temporal desse ângulo, então lembrem, né? Se eu quero pegar, né, à medida que esse intervalo de tempo ele tende a zero, então eu estou pegando deslocamentos angulares infinitesimais. Então eu defino a velocidade angular instantânea, que assim como a velocidade linear, analogamente vai corresponder à derivada. Então é dθ dt. Tá? Então, se eu tenho uma função θ do tempo, onde θ vai ser igual a 2,3 T2 mais 1, por exemplo. Então, a cada instante de tempo, eu sei exatamente a posição que eu estou angular, né? Então, a minha velocidade angular vai ser igual à derivada disso aqui. Então, vai ser 2 vezes 2,3 T. Então, eu consigo descobrir a velocidade naquele instante de tempo, tá? Então, é tudo muito parecido. E a unidade de velocidade angular instantânea também é radianos por segundo. Aqui, atenção aos sinais. Lembram do nosso análogo linear? Quando você andava para frente da origem, a sua velocidade é positiva. Quando você andava para trás, a sua velocidade é definida como negativa. No caso rotacional, você tem que prestar atenção nas definições dos sinais do deslocamento, como a gente já viu, né? Então, se você está andando em rotação horária, a sua velocidade angular vai ser negativa. Se você está andando em rotação anti-horária, por definição, a sua velocidade angular é positiva. Finalmente, então, os conceitos de aceleração. Aceleração angular é definida pela letra alfa, né? Então, do análogo linear, a aceleração média era uma variação da velocidade ocorrida num dado intervalo de tempo. Então, a aceleração angular tem a ver com a rapidez
da alteração da velocidade angular, né? Ou seja, você pode estar fazendo uma rotação, digamos assim, acelerada, né? Aumentando a velocidade rotacional num dado intervalo de tempo, ou você pode estar freando também numa rotação, né? Então, a aceleração angular é a variação da velocidade angular num dado intervalo de tempo. Então, a unidade no sistema internacional é radianos por segundo ao quadrado. E se você pegar o intervalo de tempo muito curto, tendendo a zero, você está olhando a aceleração angular como uma taxa de variação da velocidade angular, dada então em radianos por segundo ao quadrado. Lembrem que, quando a gente tratava das grandezas lineares, como é que a gente sabia se um corpo estava aumentando ou diminuindo de velocidade? Vocês tiveram muitas dúvidas nesse momento, né? Se a aceleração for positiva, quer dizer que eu estou aumentando de velocidade? Se a aceleração for negativa, quer dizer que eu estou freando? Não. Você tem que comparar ao mesmo tempo, né, simultaneamente, os sinais da aceleração e da velocidade. Então, lembrem que você tinha, se a aceleração era, vou fazer aqui no eixo X, que é mais fácil compreender. Se eu estava andando para frente e a aceleração também estava acompanhando a velocidade, então o módulo da velocidade aumentava. Se eu estava andando para frente, ou seja, tinha uma velocidade aqui para frente, mas a aceleração estava para trás, então o módulo da velocidade diminuía. Aqui é a mesma coisa, tá? Com aceleração angular e velocidade angular. Você tem que olhar, você tem que combinar as duas, para você entender o que está acontecendo. Então, se você observou a rotação, né? Se a sua velocidade angular era positiva, ou seja, quer dizer que você estava fazendo uma rotação no sentido anti-horário, e você calculou a sua aceleração angular deu positiva também, então é um movimento acelerado, em termos rotacionais. Agora, se a sua velocidade angular era negativa e a sua aceleração era positiva, então, sinais contrários indicam que o movimento vai ser retardado. Então, você pode ter o caso da velocidade angular ser negativa e a aceleração ser negativa. E o movimento, então, vai ser acelerado. Ou seja, eu vou estar andando mais rápido em termos... Eu vou estar aumentando a minha velocidade, só que a minha rotação ela é no sentido horário. Então, o movimento é acelerado, tá? Mesmo que os sinais sejam negativos, mas os sinais estão juntos, os sinais são iguais. Então, isso que é importante para a gente entender essa questão de acelerar e frear em termos de rotação. Bom, então uma questão interessante que a gente também tem que notar é o seguinte, quando a gente pensava numa situação linear, a gente tratava, né? Ali eu fiz os exemplos do caso unidimensional, só do movimento em X, então não preciso ficar desenhando essas grandezas como vetores, né? Então eu tinha lá deslocamento, velocidade e aceleração, aí eu sei que era no eixo X, então eu nem estava falando do caráter vetorial dessas grandezas, mas a gente sabe que elas são vetores, né? Então, de forma mais geral, se eu tenho um movimento no espaço aí, eu estou falando de um deslocamento linear. Então, por exemplo, tem uma certa origem, eu saio de uma posição aqui inicial, dada pelo meu vetor RI, e vou para um outro ponto, um ponto F, dado pelo meu vetor posição RF. Então, o deslocamento aqui